Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai direto para o estado do Paraná, vamos conversar com o Edmilson Zabotti, que é presidente do Sindicato Rural lá no município de Palotina. Vamos entender como é que está a situação da safrinha de milho por lá. Edmilson, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia. Bom dia aos assinantes aí do Notícias Agrícolas. Mais uma vez aqui, infelizmente, Letícia, para trazer não boas notícias sobre a nossa safrinha de soja de milho 24. Edmilson, me diga uma coisa, em que fase que a gente já encontra o milho nesse momento e quando que a colheita deve começar a ganhar tração por aí em Palotina? Letícia, como nós estamos praticamente há 40 dias, 45 dias sem chuvas aqui, o que tinha de mais ou menos aí já chegou para a colheita. Então, nós começamos nessa segunda-feira dessa semana, as colheitas já iniciaram um pouquinho mais de ênfase, né? E já estamos colhendo aquele milho que foi plantado por primeiro lá em final de janeiro, início de fevereiro. E aí nós temos outras etapas que foram plantadas, né, feita a semeadura, e que mais alguns dias já começa a chegar. Nós começamos essa semana, como eu te falei, e hoje, pela graça de Deus, nós recebemos aqui na nossa região 25 milímetros de chuva, teve regiões com um pouquinho mais, aí continua aquela situação de chuvas esparsas, em algum lugar mais, outros menos, mas nós conseguimos receber, então hoje estacionou a colheita. Mas a gente já deu o start, e daqui para frente agora, conforme vai chegando os dias, a gente vai fazendo as colheitas. Edmilson, essa chuva que veio agora, ela acabou chegando um pouco tarde demais, né? Conta um pouquinho pra gente dos 45 dias anteriores, só pra gente se posicionar, pra gente entender aí a questão de como o clima influenciou aí os finalmentes do milho em Palotina. Tragédia, né? A gente está vendo o Rio Grande do Sul aí passando por essa situação terrível, né? Eles com excesso de chuva, e nós aqui na mesma condição, só que ao contrário, 45 dias sem chuva, um drama, porque todos os dias a gente ainda tinha aquele milho mais atrasado, apostando que nesse milho mais atrasado as chuvas chegariam e a gente conseguiria fazer uma melhor média a nível de município. O que não aconteceu, pior, aqueles milhos que já foram, inclusive, condenados pelas seguradoras, pelo Proagro, que já foram destruídos, que não tem colheita, nós temos várias áreas de várias regiões que foram roçadas, já passou a roçadeira. A ideia era plantar um trigo, para poder fazer uma contrapartida, aí, ou uma cobertura, uma aveia, um nabo, alguma coisa nesse sentido. Nem isso nós conseguimos fazer nesses últimos 45 dias. Então, nós podemos dizer que no Rio Grande do Sul existe uma tragédia que, lógico, a gente, pelo amor de Deus, a gente não quer fazer uma comparação entre nós e eles, porque aqui nós temos as nossas terras, tá aí, a gente choveu, a gente volta a plantar, mas o que eles passaram de excesso de chuva, nós passamos com falta de chuva aqui. Então, um verdadeiro estrago para nós, aliás, mais uma vez, porque 21, 22 nós já tivemos, na safra 23, 24 de soja, também não foi aquela Brastemp, e agora acabou de acabar com a gente, falando uma linguagem mais chula. Edmilson, eu vou pedir para o Matheus aqui, que está nos ajudando na ancoragem da nossa transmissão, colocar umas fotos que você gentilmente mandou para ilustrar para a nossa audiência a situação, né, para visualizar como é que está a situação do milho aí em Palotina. Mateuzinho, por gentileza. Edmilson, me diga uma coisa, qual que é a média de produtividade esperada para esse milho, né, pensando de uma maneira geral aí para o município? Letícia, nós, esse ano, em função da excelente janela que nós tínhamos para a cultura desse milho safrinha, que a gente já iniciou o plantio em janeiro, nós tínhamos uma expectativa tranquilamente entre 140 e 150 sacas por hectare de milho, porque a janela foi boa, o investimento foi muito bom em termos de alimentação para esse milho, mas o que aconteceu? Faltou a chuva. Hoje, nós tivemos um último levantamento que nós fizemos agora, e também observando essas primeiras colheitas, nós não esperamos mais do que 50 sacas por hectare, hoje a média aqui em Palotina. Nós vamos de 0 sacas de milho por hectare até 70 sacas.
Nós temos regiões que pegaram algumas mangas de chuva, não só aqui em Palotina, como Terra Roxa, Guaíra. Guaíra também já decretou estado de emergência. Mas nós tínhamos uma expectativa. Então, nós vamos de 0 sacas, 15 sacas, 20 sacas, até 70 sacas por hectare. Isso é o que está previsto para nós agora. Agora, dentro de uma expectativa normal, pela janela, pelo investimento, nós tínhamos condições esse ano de ter uma colheita aí de 140, 150 sacas por hectare, tranquilamente. Edmilson, me diga uma coisa, a gente sabe, né, e viu pelas imagens que o clima pesou muito no caso do impacto, né, que prejudicou, então, essas plantas, mas eu queria saber se também houve alguma pressão por pragas ou doenças, como é que o produtor teve que fazer esses tratos culturais, como é que ficou o custo de produção tendo que lidar com tudo isso? Em relação às imagens que vocês apresentaram aí, é o que aconteceu em muitas áreas. O nosso custo também teve um agravante pelo ataque do pulgão e da cigarrinha. Muitos fizeram todos os controles necessários, mas como o clima estava muito quente e seco, o controle não foi efetivo. Então, também tivemos perdas em função disso, mas os controles foram realizados. Só que, como o clima estava, impossível. Agora, em relação a custo, você imagina, nós plantamos o milho com uma expectativa, lá atrás, de 70 sacas por R$70 a saca. Hoje está R$51 a saca. O custo nosso de produção hoje, pegando aí vários produtores de várias tecnologias, vários investimentos, hoje uma média entre 200 a 220 sacas por alqueires de custo de produção. Vamos colocar aqui em hectares, nós teríamos um custo de 90 sacas por hectare. Nós estamos com uma previsão de colher 50 sacas por hectare. Você imagina o estrago. Então, não tem condições não tem contrato, o milho não está mexendo no preço, está muito estranho, está muito, muito complicado isso. E pior, tem mais um detalhe. O milho para a nossa região oeste do Paraná é fundamental, apesar de que outras regiões vão colher, porque nós temos uma cadeia de proteínas animais gigantesca aqui. Muito milho. Então, também tem essa preocupação aí. Então, nós, infelizmente, nós temos que, agora, preocupados, nós também pedimos o decreto de emergência em Palotina, estamos aguardando sair agora, diz que essa semana, a segunda, terça-feira sai, e a nossa preocupação é como nós vamos pagar as nossas contas do custeio, dos investimentos, e pior, como que a gente vai aguentar os próximos 6 meses para sustentar nossas famílias, o nosso dia a dia. As cadeias de proteínas que também alavancam a economia na nossa região também estão sufocadas, porque ao longo desses anos vem tirando dinheiro para sustentar a cadeia de grãos. E isso também está trazendo muita preocupação. A preocupação dos produtores hoje é gigantesca na nossa região. A gente observa no Brasil inteiro, insegurança jurídica, uma série de coisas. Mas agora entrou a preocupação financeira. E aí você imagina o que pode acontecer. A gente sabe que são momentos complicados e é de norte a sul, de leste a oeste para o Brasil. Mas, Edmilson, muito obrigada pela participação aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Letícia. A gente gostaria, lógico, de vir aqui trazer excelentes notícias, afinal de contas, o agro é a nossa vocação. Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que falar. Pedir a Deus que Ele possa continuar olhando por nós. Um grande abraço. Amém. Que assim seja. Tá aí, então, estivemos com Edmilson Zabotti, que é presidente do Sindicato Rural de Palotina, lá no Paraná, contando pra gente a situação bastante complicada em relação ao clima, junto ao milho safrinha por lá. Segundo ele, há cerca de 45 dias praticamente não chove lá no município. Só ali alguma garoa, uma chuvinha muito localizada, mas também pouca chuva, né? Não é uma chuva volumosa, não é uma chuva ali que cai e tem aquela umidade no solo, uma chuva bem michuruca, vamos dizer assim. Então, segundo o Edmilson, isso já causou prejuízos bastante grandes nessa safrinha de milho. De acordo com ele, o que se esperava no começo do plantio, já que foi possível plantar dentro da janela ideal, era ali em torno de 140 a 150 sacas por hectare em média de produtividade, o que é o normal para o município de Palotina. Mas, segundo ele, a realidade é de que a média de produtividade deve ficar na casa das 40 ou 50 sacas
por hectare, ou seja, muito abaixo do esperado. E, em contrapartida, tem a questão dos custos de produção, já que também os produtores de lá tiveram que lidar com bastante ataques de percevejo de barriga verde e cigarrinha do milho nas lavouras, tiveram que fazer entradas para realizar o trato cultural e isso jogou o custo de produção lá para cima, enquanto o preço de venda do milho não consegue chegar sequer para empatar. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.